Fala pessoal, e aí, tudo bom com vocês? Aqui é o Eduardo, analista de valores imobiliários, trader profissional, investidor profissional e agora começando a ser youtuber, né? Eu quero, antes de tudo, agradecer todo mundo que tem assistido meus vídeos, todo mundo que tem compartilhado, todo mundo que está curtindo, todo mundo que está se inscrevendo no canal. Eu acho que esse é um ponto muito bacana onde a gente está conseguindo começar a criar, né, uma comunidade, começar a trocar um pouco de ideias de como que é a vida de um trader, como que é viver do mercado financeiro, né, sem muitas daquelas fantasias de carro importado, sem muitas daquelas fantasias de viagens de luxo e sem, principalmente sem vender curso. Acho que esse é um canal onde você pode ficar tranquilo, onde eu nunca vou vender um curso aqui. Eu quero trazer sempre um pouco da minha realidade, trazer como que eu opero, como que funciona a minha análise no mercado e o que que eu construí de setups, né? Eu já trouxe aqui muito, né, muito pouco sobre o VDM, né, o meu setup principal, que ele é baseado em Renko, mas agora eu quero trazer um outro setup, que é meu setup auxiliar, que ele é baseado em candlesticks. É o mais comum, né? Todo mundo conhece o padrão gráfico das velas, né? Que vai formando, positivo, negativo, tem a pavio, etc. Tem várias formações, tem várias figuras gráficas aí famosas. Tem estrela cadente, tem martelo, tem sei lá o que, cada nome engraçado. Mas o que eu quero trazer aqui é um setup muito simples, também de continuidade de tendência, né? Eu me considero especialista nesse tipo de operação, porque é a operação que paga bem, é a operação que você sofre menos do coração, onde você tem menos chances de perder dinheiro, porque operar a favor da tendência é muito mais fácil, muito mais simples. Então, eu vou trazer aqui a minha tela do Profit, já para a gente começar a conversar um pouco sobre como funciona esse setup para o tempo gráfico de 2 minutos, mas ele também funciona muito bem nos 5 minutos, se você assim preferir, né? Então, vamos lá? Opa, vamos lá então aqui, olhando o Profit, né? Prontinhos para conhecer esse setup de candlesticks, né? Ele funciona aqui para mim no gráfico de 2 minutos, mas ele também vai render bem no gráfico de 5 minutos, de 10, gráfico diário, o que for, assim, o que você quiser, ele dá certo. Mas eu gosto do 2 minutos porque ele é um setup que ele vai trazer muitos trades, diferente lá do VDM, diferente do setup de Renko, onde você vai ter um, dois, três, quatro trades na manhã. Esse aqui vai te dar muito. Você vai clicar bastante. Se você gosta de clicar, se você gosta de fazer muita operação de day trade mesmo, aqui você vai encontrar o seu lar, né? Só que ao mesmo momento em que ele dá muitas operações, você vai experienciar alguns stops, né? Você vai ser estopado, você vai ter loss, mas com o gerenciamento certo e no longo prazo você sempre termina positivo. Esse é um setup que eu gosto bastante. Ele está um tempinho abandonado, tanto que hoje eu operei na minha conta real, né, minha conta da tesouraria, utilizando esse setup porque eu já estava pensando em trazer ele, explicar como é que ele funciona, e ele estava aqui empoeirado há bastante tempo, porque eu estou me dedicando 100% no meu setup do Renko, né, que eu desenvolvi, e esse aqui, ele é mais ou menos um resumão de vários setups clássicos, né? Então vai ter muita coisa do 9.2, 9.3 do Larry Williams, mas ele vai ter muita coisa, ele tem muita coisa do inside bar, né, o inside candle, como vocês conseguem ver nessas marcaçõezinhas amarelas aqui, né? É a própria regra de coloração do indicador que o Profit tem. Você já consegue marcar, já diz para você quais são esses candles, né? Que para quem não sabe, o inside bar nada mais é do que um candle que ele está contido, né, dentro do outro, vamos dizer assim. Então ele tem a sua máxima menor do que a máxima do candle anterior, né, e a sua mínima mais alta, né, do que a mínima do candle anterior. Então ele é um candle de que ele marca justamente esse momento de contração do mercado que precede um movimento de expansão. O mercado, o preço ele vai sempre assim, né, se contraindo, expandindo. E aí o inside bar, né, o inside candle, ele traz esse sinal de que, olha, aqui o preço ficou muito presinho nesse momento, né? Depois de ele ter expandido bastante, ele ficou preso. Então, provavelmente agora a gente vai ter uma expansão maior também. Então, é mais ou menos isso que ele funciona. Mas no meu setup, esse setup que eu chamo de Robin, e o nome não importa, depois eu posso contar o porquê desse nome, mas não vem ao caso agora, o nome você pode dar o nome que você quiser. Ele não se baseia, não espera aparecer um inside candle para poder fazer a entrada, não. Ele tem outros critérios de gatilho, justamente para que tenha mais oportunidades mesmo, né? Mas como ele é um setup de continuidade de tendência,
faz sentido que eu tenha aqui um inside bar, independente da regra de gatilho principal, né? E que esse side candle seja também um gatilho de entrada, né? Lembrando, né, hoje eu trabalhei de 9 até 10, 10 e 10, mais ou menos assim. Tive gain, então terminei no positivo, foi maravilhoso. E hoje eu trabalhei utilizando esse setup aqui, né? Não utilizei o VDM, fui utilizar ele para justamente estar pronto para trazer no vídeo uma explicação e meio que para provar que ele funcionou. Vamos olhar aqui, já no. Eu estou aqui no índice, estou no dia de ontem, para começar a pegar um dia inteiro, né? De pregão, para ter mais oportunidades. E ontem, para quem trabalhou, para quem viu meu vídeo ao vivo, né, do pregão de ontem, sabe que foi um dia muito difícil, foi um dia muito lateral. Tanto que no meu setup de Renko eu não fiz nenhum trade no índice pela manhã inteira. E todos os setups de tendência, de continuidade de tendência, sofrem bastante num dia lateral. Mas eu quis trazer justamente como esse setup funciona num dia lateral, porque seria muito fácil eu mostrar aqui ele num dia de tendência, porque ele é um setup de tendência. Então é, ele vai funcionar. Então você não precisa duvidar. Né? Um setup de tendência, num dia de tendência, ele vai pagar e só vai dar gain. Agora, como é que é um setup de tendência num dia lateral? Esse que é o problema. A maioria das pessoas que tem setup, que estão começando a operar no mercado financeiro, que precisam, né, desse conjunto de indicadores, de regras de entrada e de saída, e a maioria dessas pessoas tem setups de tendência que são os mais fáceis mesmo de operar. Só que chega um dia lateral e você fica perdido, você não sabe o que fazer. Você vai tomar muito loss e vai ficar aí achar que você não serve para aquilo, ou que é toda uma enganação, mas simplesmente que você estava com a arma errada por uma batalha que aquela arma não servia, né? Não tinha como você lutar. Então, eu quero trazer esse setup de tendência mostrando num dia lateral para ver como ele funciona. E aí, diferente do VDM, do Renko, onde no dia lateral ele vai me proteger, ele vai me evitar de fazer entradas, de tradar, esse aqui não. Esse aqui, mano, vamos pro jogo, vamos ver até onde dá. Ele vai te dar muita entrada e aí vamos ver se a gente consegue terminar positivo lá. Hoje eu consegui. Hoje também não foi um dia de tendência, mas hoje eu terminei positivo lá, tradando de 9 às 10. Mas vamos ver ontem como é que seria o meu setup de candlesticks no dia de ontem. Primeira coisa, né? Você está vendo que eu estou utilizando aqui o gráfico de 2 minutos, poderia estar nos 5 minutos também, eu já sei que ele funciona também nos 5 minutos quando eu criei, mas ele tem, eu coloco essa configuração, né, dos candles positivos serem brancos e dos negativos, né, serem pretos, justamente para que eu consiga incluir essa regra de coloração nativa do Profit, você mesmo consegue colocá-la ali, para que pinte de amarelo o inside candle. Né? Então, porque para mim é independente se o inside candle, eu não importa se ele vai ser positivo ou negativo, importa que ele é um inside candle. Então, eu entro no rompimento dele de qualquer forma, se ele for positivo ou negativo, para mim não interessa, porque ele é um inside candle, é um sinal muito forte mesmo no mercado. Já os candles normais, eu me baseio nisso, assim, se ele é positivo ou se ele é negativo. E aí, para eu saber qual é a tendência, eu tenho duas médias. Classicão, eu tenho uma média, essa média azul aqui é uma média exponencial de 8 períodos, e essa média verde aqui é uma média aritmética de 20 períodos. Pô, Edu, por que você usa uma exponencial e uma aritmética? Porque eu testei e o cruzamento delas me pareceu ser mais dar menos sinais falsos, ser mais fácil de identificar quando ocorre justamente esse cruzamento, né? Essa inversão de tendência, utilizando a média de 8 a média de 20. Tem muita gente que vai colocar a média de 7, média de 21. Mano, no final, assim, a diferença é irrisória, é muito pequena mesmo. Mas, enfim, se você quer usar a de 7, a de 21, a de 9, o que for, usa. Então vai funcionar também. Não vai dar muita diferença, não. Mas aqui foi o que ficou legal para mim. No final das contas, pode usar a de 9, a de 21, a de 7, o que for. Aqui, essa aqui cinza, né, é a VWAP, não tem como não deixar de colocar a VWAP no gráfico, assim, é a média mais importante de todas, mas ela fica aqui escurinha porque eu não vou me basear tanto nela mesmo, não. Esses pontos aqui, né, tracejados e tal, etc., são pivot points, mas eles estão aqui também só de referência. Eu não vou me basear neles como alvo ou como suporte, resistência, tá aqui como referência mesmo, mas o setup principal não se baseia nisso. O setup principal é isso que eu expliquei agora, né?
candles positivos brancos, candles negativos pretos, média exponencial de 8, média aritmética de 20 e a regrinha de coloração do inside candle ou inside bar do próprio Profit. Por quê? E o que a gente faz, né? O que a gente está esperando aqui? Continuidades de tendência. Como é que eu vejo uma continuidade de tendência? Lembra que lá no Renko, né, eu precisava formar um box contrário para que depois fosse um box da mesma cor, né, do mesmo sentido, para poder habilitar uma operação? Aqui o princípio é mais ou menos o mesmo. Né? Se eu estou numa tendência positiva, numa tendência do preço estar subindo, eu vou saber disso pela posição das médias. A média curta vai estar acima da minha média mais longa. Então, a média de 8, a média azul, vai estar acima da média verde, que é a média de 20. A cor também pode escolher o que você quiser, não vai fazer diferença nenhuma. Mas se está nessa configuração, a média de 8 acima da média de 20, eu vou estar procurando compras, porque eu estou numa micro tendência, pelo menos, né, de compra. Como que eu sei que isso acontece? No momento em que eu tenho um candle negativo, né, um candle contra a média, eu espero o rompimento dele por um candle positivo para poder entrar. Se o rompimento for de um inside bar, a mesma coisa. Aí não importa, não me interessa se ele é um inside bar positivo ou negativo. Por isso que eu gosto dessa cor, por isso, para não ficar esperando ver branco ou preto, ou até esquecer, não perceber que ele é um inside bar porque simplesmente ele está na cor contrária. Então isso que é importante. No dia de ontem aqui, a abertura, tomo aqui um pancadão, um positivo, né? Tendência de alta, beleza. Formou um inside bar, ótimo, eu já fico de olho aqui. Se romper para cima, eu entro comprado. Não rompeu. Veio para baixo, formou um outro inside bar, beleza. Se romper para cima, eu entro comprado. Não rompeu. Veio aqui um candle, não um side bar, né? Rompeu para baixo aqui esse inside bar, formou um candle negativo. Cara, se romper para cima, eu compro. Não rompeu, continua ainda na tendência, né? Aí formou um inside bar, mesma coisa, ainda continua na tendência, a média curta acima da média longa. Então estou procurando compras. Estou esperando acontecer esse rompimento. Não vem. Aqui formou outro negativo, a média ainda está, né? A gente dá para ver. A média ainda está acima, a média azul ainda está por cima da média verde, estão quase se tocando, se tocaram, né? Mas não houve o cruzamento ainda. E aqui formou um inside candle. Aqui formou, então no rompimento dele, considerando que eu ainda tenho a média de 8 acima da média de 20, não teve o cruzamento. Isso aqui no olho é difícil de perceber, é difícil. Mas não teve cruzamento. Então aqui habilita sim uma entrada. Então a primeira entrada no índice já vem aqui às 9h12. E eu, né, ontem, no meu VDM, no setup do Renko, eu não fiz nenhum trade no índice. Então aqui, a entradinha aqui, onde vai ser meu stop, onde vai ser meu alvo? Depende. Você tem duas opções de stop e, consequentemente, duas opções de alvo também. Você pode colocar, então você entrou aqui, né, nesse candle, né, nessa vela aqui, nesse ponto que foi o ponto de rompimento do inside bar. Então não me interessa se esse inside bar ele é positivo ou negativo, ele é um inside bar. Então o rompimento dele a favor da tendência é muito forte. Então eu entro aqui, posso colocar meu stop na mínima do inside bar, então 82 pontos, né, 85 pontos, perdão, ou na mínima do candle anterior, sendo um fundo, né, ali os 115 pontos. E aí eu gosto do ganho 1 para 1, porque todos os meus setups eles têm fator de acerto positivo, todos eles vão acertar mais de 50% dos trades. Então vou estar sempre positivo. Mas tem gente que gosta de colocar 2 para 1 porque dá mais segurança. Porém, o 2 para 1 ele paga menos. Sempre que você tiver um trade de 2 para 1, você vai estopar mais vezes do que você vai ganhar. Só que pelo fato de quando você ganha o dobro do que quando você perde, no final você vai estar positivo também. Então vou lá, beleza. Se eu coloquei aqui 85 pontos, ou se eu coloquei 115 pontos, whatever. Pagou das duas formas. Das duas formas você teve gain. Então olha só, esse setup funcionou. Ontem já funcionou melhor do que o do VDM. O VDM não deu nada no índice. Então aqui eu tô. Aqui, né, formou um outro inside bar com outro rompimento, só que assim, a gente já está posicionado, né? Já está aqui com pelo menos 80 pontos, 115 pontos, né? A gente já está posicionado nele, então eu não entraria. Mas vamos supor que você botou 86 pontos só, 85 pontos, já saiu aqui e aí quer pegar aqui de novo. Tá bom, você pode? Você pode. É um inside bar, uma tendência positiva,
foi rompido para cima, então você coloca o teu stop loss aqui embaixo, né? O stop loss de 45 pontos, curtinho, e vai lá pegar 45 pontos também, que bateu 60 pontos. Bateu, 60 pontos. E, enfim, você também teria o gain aqui. Se você colocasse aqui 65 pontos, talvez não pegasse, né? Porque chegou a 60. Então, o stop mais curto, né? Consequentemente, o alvo mais curto te ajuda nessas situações. Mas beleza. Foi lá. Então, esse aqui eu não faria porque ele habilitou no momento em que eu zerei a operação anterior, né? Então, você entrar de novo, você acabou de fazer um trade de compra, zerou aquele trade com gain, você vai clicar de novo para comprar? É meio contra-intuitivo. Mas, enfim, é gatilho, tem que analisar. Mas dependendo do teu stop, também seria gain aqui. Formou um negativo, beleza, eu fico esperando aqui romper em cima, não rompeu. Formou outro negativo, fico esperando romper aqui em cima, não rompeu. Formou um inside, fico esperando aqui, não foi. Formou outro negativo, formou outro inside, então o preço vai caindo. Essa aqui é a questão, você vai acompanhando a oscilação do preço e você sabe exatamente a hora que você vai entrar, né? E isso é uma segurança também muito forte para quem é day trader, para quem é day trader iniciante. Saber a hora de entrar, a hora certa, né? Aqui ele vai te dar a hora certa de entrar. Então não foi. Aqui ele formou um candle negativo e teve um rompimento. Beleza, aqui é um trade. Aqui eu vou ter meu stop 45 pontos de novo, stops curtos, né? Perceba? Stop curto, foi lá e pagou tranquilamente. Então, mais um trade positivo, né? Teve 2, 3 trades aqui num dia lateral e a estratégia funcionando, né? Tá pagando um pouquinho? Tá pagando um pouquinho, mas também você tá arriscando um pouquinho, né? 45 pontos no índice, 50 pontos no índice, isso é quase scalper, né? É scalper, praticamente. Então, mas assim, é acerto, tá pegando assertividade. Então, já tivemos 3 trades num setup de tendência, de continuidade de tendência, num dia lateral, 3 trades vencedores. Isso é para poucos, gente, isso é para poucos. Tô entregando ouro aqui de verdade. E aí continua o dia, né? Esse aqui foi o que a gente. Aqui pegou aqui deu outro, né? Mas esse aqui, de novo, você já está posicionado. Né? Você não entraria aqui, né? Porque você já está posicionado desde aqui. Você está esperando o teu alvo chegar. Então ele só dá um outro gatilho aqui para confirmar, né? Para te deixar mais seguro que você está indo no caminho certo. Olha que setup bom, né? Ainda é amigo. Aí continua a tendência aqui, ó, positivo, rompeu para cima, você não faz nada. Você espera ver o negativo romper. Aí aqui vem o negativo, aqui é a média cruza. Aqui chegou o momento da média cruzar, 9h54 da manhã. Agora você já muda o teu viés, né? Então agora você está procurando vendas. E aonde eu estou procurando vendas? No rompimento do candle positivo ou no rompimento do inside bar. Aí aqui forma um inside bar, né? Você entraria aqui, vamos medir. Aqui foi stop, né? Aqui estopou. Então você pode colocar aqui 40 pontos de loss ou 55 pontos de loss. Stop barato, tranquilo, não é um stop caro. Eu gosto de 2 minutos por isso, porque eu sei, eu vou lidar com stops, eu não vou ganhar 100% do dia. Ele chegou a andar 35 pontos, depois foi lá e pegou. Ele que estopou. Então, primeiro stop, você teve 3 gains, um stop de manhã. Deu para ficar claro, assim, deu para entender o conceito, né, da estratégia? Ela funciona dessa forma, você vai procurando sempre pegar a continuidade do movimento. Vão ter stops? Vão ter stops, né? Isso é normal. Normal. Aqui, por exemplo, aqui é um stop. Aqui ele chegou a andar um pouquinho, você coloca mas é um stop barato, né? Um stop ou de 60 pontos ou de 45 pontos, ou de 40 pontos, né? Também um alvo barato, mas não pagou. Chegou a andar 30, mas aqui ele estopou. Aqui ou aqui, né? Dependendo de onde você posicionou o seu stop. Então, assim, vai acontecer. Mas no final do dia, ele paga bem. Vamos ver o índice hoje. Cadê? A 2 minutos é distância gigante, né? Tem que ficar rodando bagarão. Hoje aqui, o que a gente fez? Ele abriu positivo, né? Abriu na tendência de alta. Então já logo o segundo box já foi o segundo box. O segundo candle já é um candle contra a tendência, então a gente fica esperando aqui o rompimento. Esse rompimento aparece aqui, bem tímido, aqui.
Meu stop está aqui, 150 pontos, chegou a andar 60 pontos e depois me tirou, né? Aí depois a gente já começa o dia com um loss. Continua aqui, beleza, sempre a média começa a cair, né? A média de 8 caindo, virando para baixo, já desconfigura uma tendência de alta. Então você começa a perceber que aqui está vindo para o cruzamento da média, porque a média curta ela não está mais apontada para cima. Se a média curta não está apontando para cima, se a média curta está apontando para baixo, a tendência de alta já acabou. Isso é. Se você estudar Larry Williams, ele os setups dele, 9.1, 9.2, 9.3, o que for, 9. O que for, você vai entender isso. Você não pode. É muito importante esse movimento da média assim. Então, quando a média começa apontando para baixo, eu ignoro os rompimentos ali, porque eu estou esperando o cruzamento dela mesmo. Aqui ela cruzou para baixo, então já começa a procurar oportunidades de venda, né? Então eu tenho aqui esse inside bar primeiro aqui, que ele é rompido nesse ponto. Então eu posso colocar o meu stop aqui, um stop mais seguro, 70 pontos, 75 pontos, ou aqui 60 pontos, né? Ou aqui mesmo 45 pontos. Qualquer que fosse, beleza? Foi lá, pagou. Deu 80 pontos. Então, trade vencedor aqui no índice. A média continua aqui apontada para baixo, então eu continuo procurando rompimentos de candles positivos. Aqui a média já começa a apontar para cima. Então aqui eu não faria nada, né? Vamos dizer assim, se tivesse um rompimento, não um novo rompimento, né? Mas se tivesse, aqui eu não faria venda. E a média chega a tocar e volta a apontar para baixo. Quando aponta para baixo novamente, tem um rompimento. Quando ela aponta aqui para baixo, a gente já vê o rompimento do candle positivo. Aqui tem mais uma entrada. Com um stop loss curtíssimo, 55 pontos, já pagou aqui sem problema nenhum. E aqui esse foi meu último trade, né? 10 horas da manhã. Depois, o que mais que ele deu pra gente aqui? Tem outro inside aqui. Aqui eu não sei, porque como eu não vi o que aconteceu, duas coisas, né? Ele pode ter... você pode ter entrado aqui e ele te pegou, porque eu não sei o que aconteceu aqui primeiro, ou ele pode ter feito esse movimento para cima e depois que ele veio a cair. E aí, se ele fez primeiro o movimento para cima e depois veio a cair, ele não te topou. Você só pegou, ele continuou caindo aqui, e aí você teve um gain. Você colocou seu stop aqui 75 pontos, chegou a pagar 80. Então, isso aqui não dá para saber, infelizmente, não dá para saber o que aconteceu. Se você foi estopado, porque se esse candle abriu aqui, ele abriu aqui. Se ele abriu aqui e primeiro rompeu e depois subiu, você foi estopado. Agora, se ele abriu aqui, subiu e depois caiu para romper, aí você teve gain. Aí a gente não consegue saber realmente o que aconteceu. Vamos olhar o dólar. Vamos ficar também um vídeo muito longo. O dólar no dia de hoje, eu também operei utilizando essa estratégia. Ele abre aqui com tendência de queda, então fico esperando os rompimentos aqui embaixo para poder entrar no trade. O primeiro que aparece é aqui, então já tem um stop de 5 pontos no dólar, e eu fico posicionado nele durante muito tempo, e aí eu resolvo zerar o trade quando o preço ele começa a voltar, a média começa a apontar para cima. Então eu zero o trade aqui com 1,5 ponto. Porque não cheguei a ser estopado, né? Então eu entro aqui, coloquei meu stop aqui com 5,5 pontos. Ele chegou a andar 4,5 pontos, 4,5 pontos aqui de novo. E aí eu fico posicionado durante muito tempo na lateralidade, né? E aí quando a média começa a apontar para cima, eu zero o trade com 1,5 ponto. Então eu fiquei 36 minutos posicionado no dólar. E por que eu faço isso? Porque eu sei, a média mais curta está abaixo da média mais longa, mas ela virou para cima. Se ela virou para cima, ela está procurando o cruzamento. Vai inverter a tendência. Aqui inverte a tendência, então eu vou começar a procurar rompimentos para cima, né, de compra, e eu vou pegar aqui, apenas aqui. Aqui eu faço a minha entrada, meu último trade do dia no dólar. Opa! Rompeu aqui, candle
negativo contra a tendência, coloco o meu stop aqui, 2 pontos, e foi lá e pagou. Então, 3,5 pontos no dólar de gain. De novo, né, um dia muito difícil, um dia bastante complicado para quem opera setups de tendência, porque a gente está vendo dias muito laterais, né? A gente está vendo dias com ranges muito curtos, né? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Trouxe aqui, né, um setup diferente, trouxe aqui um setup que eu não estou muito acostumado a trabalhar, né? Eu sou muito especialista mesmo no Renko, por isso que eu gosto do meu setup VDM. Mas esse setup aqui dos 2 minutos, ele funciona também nos 5, depois eu posso trazer o gráfico dos 5 para a gente analisar. Mas você pode testar aí, ele não é muito difícil, basicamente você precisa de 2 médias, uma média de curta, pode ser de 7, de 8, de 9 períodos que você quiser, uma média mais longa, pode ser de 20, 21, o que for, e você fica sempre procurando, né, a continuidade dessa tendência, que é mostrada a partir do momento em que o candle em direção contrária ele é rompido. Então, aquele movimento que seria um movimento comprador, ele logo é vencido pelos vendedores, continuam mostrando sua força e você segue esse movimento, né? Você continua essa tendência. Esse é um setup que vai te dar várias operações ao longo do dia, né? A gente viu aqui, a gente comparou do que como foi o dia de ontem, mas que mesmo assim, mesmo você estopando, no final você vai estar positivo. E é isso que importa, né? O que importa é que você ganhou mais dinheiro do que perdeu. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Considerem deixar o like, considerem se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Se tiver qualquer dúvida, qualquer elogio, qualquer crítica, pode deixar um comentário aqui, porque a gente está só começando, né, pessoal? Agora bateu uma semana de canal. Esse, se não me engano, é o meu 4º vídeo que eu posto. E vamos ver até onde a gente vai, né? Valeu, um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.